graça do Senhor alcance você nesse dia, trazendo a você paz, refrigério, alento, encorajando você a prosseguir na caminhada que o Senhor tem preparado para cada um de nós. É tão bom estarmos juntos para mais um tempo de reflexão e de meditação na Palavra de Deus aqui no nosso encontro no Profetizando Vida. Bom, acho que fica claro para todos nós que o nosso país vive um momento muito importante, sediando aí os Jogos Olímpicos. Nós torcemos para o nosso país, torcemos para o futebol brasileiro. Tomara que dessa vez o futebol brasileiro consiga trazer para nós uma medalha, o único título que o futebol brasileiro ainda, masculino, não conseguiu, até as meninas também, do futebol feminino, não conseguiram aqui para o nosso país. Nós torcemos aí para que o Brasil ele possa conseguir saltar no ranking de medalhas, quem sabe estar entre os 10 colocados esse ano aí. Vamos torcer pelo nosso país, vamos torcer pelos nossos atletas, pela nossa nação nos Jogos Olímpicos. Agora, quando a gente olha, a gente percebe que não dá para qualquer pessoa representar o Brasil, Ali estão hoje, no Rio de Janeiro e em outras capitais do nosso país, até mesmo aqui em BH, os nossos melhores atletas, Muitas pessoas selecionadas, são muitas competições que são feitas até nós chegarmos, nos Jogos Olímpicos. Eu mesmo, por incrível que pareça, já fui um nadador, Eu já nadei em equipe de competição e são muitas as etapas que você precisa andar para você conseguir chegar. São muitos índices que precisam de ser alcançados para que você consiga chegar numa competição grande como essa. Então, estão ali os melhores atletas, o melhor do atletismo do nosso país está aí nas Olimpíadas, nos representando a nossa nação, assim também como de outras nações. Mas, quando a gente olha para o projeto de Deus, para a carreira de Deus, a gente percebe que Deus ele não está atrás dos melhores. Deus está atrás das pessoas normais. É um pouco sobre isso que nós temos falado aqui. A eleição de Deus para o seu projeto, a eleição de Deus para a realização do seu propósito, não é conforme as nossas habilidades, não é conforme a nossa competência, não é conforme o nosso talento natural. Não, a eleição de Deus é pela graça, não é pela nossa força. Deus escolhe pessoas que talvez nem eu e nem você ousaríamos escolher. A gente viu aqui, olhando para Mateus capítulo 1, Deus escolheu Abraão, que era um idólatra, Deus escolheu Raabe, que era uma prostituta, e vimos que Deus escolheu Davi, que teve a sua história marcada tanto por um adultério, quanto também teve a sua história marcada por um assassinato. Agora, além de nós percebermos que Deus escolhe pessoas normais, por graça e pela sua benevolência, a gente também pode olhar para essas pessoas e perceber que essas pessoas aqui não fizeram nada de tão extraordinário assim. Porque a gente normalmente pensa assim, as pessoas que Deus escolhe para o seu propósito, elas vão acabar fazendo alguma coisa assim muito extraordinária, vão acabar fazendo assim alguma coisa muito fora do normal para o louvor e para a glória do nome do Senhor. E na verdade, Deus não nos pede para fazer nada extraordinário. Deus nos pede para fazermos coisas simples, Deus nos pede para realizar o simples e Deus transforma as nossas atitudes simples em atitudes extraordinárias. Preste atenção, Abraão não fez nada de extraordinário. Abraão, para participar do projeto de Deus, tudo que ele fez foi ter um filho. Lembrando que caso não fosse a intervenção de Deus na história de Abraão, nenhum filho ele poderia ter. Porque Deus precisou abrir o ventre de Sara para que da sua esterilidade e da fraqueza de Abraão, um filho nascido, então, o filho da promessa pudesse nascer. A mesma coisa a Raabe. Tudo que Raabe fez para fazer parte da história de Deus foi receber 2 homens na sua casa, escondê-los e posteriormente pendurar um pano vermelho na janela. Talvez dos 3 que nós mencionamos aqui, o mais difícil tenha sido para Davi, que precisou ser um bom rei para a nação de Israel. Agora, quando você olha para o final dessa genealogia, você descobre que ela termina com a história de José e Maria. E tudo que José e Maria fizeram para estar aqui nessa genealogia foram ser bons pais para o Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, não tem nada de tão difícil assim, não é verdade? Não tem nada de tão extraordinário. A gente tem que se lembrar que Deus não nos pede para curar os enfermos. É Ele quem vai curar os enfermos. Deus nos pediu, Jesus nos pediu, vocês imporão as mãos sobre os enfermos
e eles serão curados. Ele nos pediu para impormos as mãos e não para curarmos, porque a gente não tem capacidade de curar, mas Ele tem. Tudo que Ele nos pede é que a gente disponha as nossas mãos para que os enfermos sejam curados. Ele pede para que a gente abra a nossa boca para que Ele coloque as palavras as quais precisam de serem faladas com aqueles que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. Olhe para João Batista. Em Lucas capítulo 3, olha as ações que João pede das pessoas que sobem ao Jordão para serem batizadas, demonstrando assim o seu arrependimento. João pede o seguinte: quem tem peças de roupa sobrando, divida com quem não tem. Ele pede, olha, vocês que trabalham, contentem-se com o seu salário. E vocês que trabalham cobrando impostos, não sejam desonestos na cobrança dos impostos. Será que isso é difícil, gente? Não, isso são atitudes simples, são atitudes normais, são atitudes que todos nós podemos executar na nossa história. Deus não está pedindo para a gente fazer nada de tão excepcional, nada de tão glamuroso, pelo contrário, Deus está nos pedindo, façam coisas simples e eu vou transformar a atitude simples de vocês em atitudes extraordinárias. Eu te pergunto nesse dia, o que você pode fazer para Deus? Talvez você fale assim, pastor, eu não posso fazer muita coisa. Eu só posso dar um copo d'água. Jesus disse, se você der um copo d'água em nome dele, a um dos seus pequeninos, você está realizando a obra de Deus. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, você e eu, nós não temos ideia do que Deus pode fazer com o simples Jesus te ama. Às vezes você passa na rua e você fala para a pessoa, olha, Jesus te ama. E você pensa assim, poxa, mas isso é tão pequeno, né? Isso é tão insignificante, mas você não tem ideia do que Deus pode fazer com um simples Jesus te ama. Ele pode transformar a história de uma pessoa com uma simples palavra, uma simples oração, um estender de mãos. Eu te pergunto nesse dia, quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? Disponha ele nas mãos de Deus e Deus usará tudo isso para o louvor e para a glória do seu nome. A gente não realiza a missão de Deus, a carreira, a gente não completa a carreira de Deus só sendo bons pregadores não, viu gente? Só sendo missionário, só sendo profeta, só dizendo, eis que te digo. Não, a gente cumpre a carreira de Deus sendo bons motoristas, a gente cumpre a carreira de Deus sendo bons médicos, bons advogados, trabalhando bem na área da multimídia. A gente realiza a carreira de Deus com os dons e talentos que Ele nos conferiu. E além disso, então o Senhor vai nos capacitar para que a sua vontade seja feita em mim e para que ela seja feita em você. Deus está fazendo a sua missão, Ele está realizando o seu projeto na história, através de pessoas normais, pessoas imperfeitas, que fazem coisas simples e que Deus então transforma essas atitudes simples em atitudes extraordinárias. Estou quase encerrando aqui o nosso tempo de reflexão, mas eu queria deixar com você o nosso telefone, o telefone da paz, 3429-9550, ligue para nós e também o convite aos domingos, às 20h30, eu dirijo um culto chamado Culto Cristo Vivo na Igreja Batista da Lagoinha e você é o meu convidado, Rua Manuel Macedo, número 360. Eu espero você para juntos meditarmos e compartilharmos a palavra do Senhor e adorarmos o seu nome. Vem participar com a gente a partir das 20h30. Se Deus quiser, nos encontramos aqui amanhã, mais uma vez para um tempo de reflexão. Que Deus te abençoe e até o nosso encontro. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.